Nesse vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de meta-análise para a gente interpretar rapidamente aqui. Nesse primeiro, eu vou mostrar como que foi feita uma análise de sensibilidade. Nesse estudo, a gente usou tanto os modelos de efeito fixo quanto aleatório. A gente só mostrou os fixos, por quê? Porque deu uma inconsistência baixa e não deu uma heterogeneidade significativa nas análises. Foi inclusive os revisores que pediram para a gente apresentar os dados como efeitos fixos. Aqui a gente também fez análise de subgrupo para cada follow-up. Notem ali como na letra A do lado esquerdo eu tenho análise global, na letra B eu tenho uma análise com subgrupo só com os resultados de 12 meses, depois de 24 meses na C e depois de pelo menos 50 meses na letra D da esquerda. Já na da direita eu fiz subgrupos analisando materiais diferentes, comparando um material com outro, que são análises também que podem ser feitas para diminuir a heterogeneidade entre os estudos, deixar eles o mais similar possível entre si. Também pode ser feita inclusão de apenas ensaios clínicos randomizados, especialmente aquelas revisões que juntam ensaios observacionais com ensaios clínicos randomizados. Eu posso fazer uma análise de sensibilidade, removendo os estudos observacionais e deixando só os clínicos randomizados, que teriam aí os melhores níveis de evidência, ou mesmo deixando só os ensaios clínicos randomizados e que tiveram os menores riscos de viés, tirando os resultados dos outros estudos e vendo se altera ou não os resultados. Nos resultados do artigo de vocês podem explicar isso. É bem fácil de fazer essas análises, que é simplesmente desselecionar o estudo no programa. Não precisaria mostrar todos esses gráficos na meta-análise de vocês do artigo, mas vocês podem descrever que fizeram uma análise de sensibilidade, avaliando o impacto da remoção de determinado estudo, enfim, e se isso impactaria nos resultados ou não de vocês. Se não impactar, melhor. Se impactar, aí vocês têm que analisar qual resultado é mais significativo para estarem mostrando na revisão de vocês. Outra análise de sensibilidade que pode ser feita também é quando tem perdas ao longo do estudo. Por exemplo, ele começa com 50 participantes e acaba com 40. E teve aí, nesse período, 5 falhas. Esses 10 participantes, que não se sabe se eles foram sucesso ou insucesso, eu posso analisar das duas formas, considerando eles como sucesso e considerando eles como insucesso, mudando o número de eventos que teve e aumentando o N daquele estudo. Fazendo essa alteração, vocês podem checar se vai alterar ou não os resultados da análise de vocês. Então aqui são análises bem fáceis que podem ser feitas de sensibilidade, pensando um pouco mais além aí na meta-análise de vocês, de testar alterações e mudanças nos dados que vocês têm, que vocês obtiveram, e vendo se eles vão impactar ou não nos resultados da meta-análise. Aqui tem um exemplo de uma meta-análise em que a gente teve 2 estudos incluídos apenas, essa daqui mostrando a descoloração marginal de restaurações de resina composta em lesões cervicais classe 5. Na primeira coluna tá algumas restaurações que receberam Beazell e na segunda coluna que não receberam o Beazell. Notem como aqui a inconsistência ali, o I ao quadrado tá igual a 0, e do lado da inconsistência eu tenho o valor de P da heterogeneidade, que não deu heterogeneidade. Embaixo eu tenho o valor de P global, do resultado global, que mostra um P igual a 0,17, não tendo diferença entre usar o Beazell ou não. Essa não diferença eu também consigo observar olhando diretamente ali o losango ou o diamante, vendo que ele cruza a linha reta. Notem também como eu tenho ali os retângulos, né? Não são nem triângulos aqui, os retângulos azuis. O primeiro, notem como ele está um retângulo maior do que o segundo. Ali quando a gente vê na meta-análise, em weight, o peso que foi dado para aquele primeiro estudo foi de 58,2%. E o peso que foi dado para o segundo estudo foi de 41,8%. Foi dado um peso muito maior do primeiro do que no segundo estudo aqui nessa análise. E aqui interpretando um outro gráfico desse mesmo estudo, falando sobre a taxa de retenção. Notem como a meta-análise já foi feita só com 2 estudos. Aqui um peso de 93% foi dada para o estudo do Perdigão de 2005. Como vocês podem ver, o retângulo é muito maior do que do outro estudo que foi dado um peso só de 7%, o estudo do Costa de 2013. Aqui a gente também tem uma inconsistência de 0. Como eu falei no outro vídeo, geralmente quando tem menos de 10 estudos, essa inconsistência não é lá muito representativa. A heterogeneidade deu com P de 0,47
7, que não foi significativa. No teste para o efeito geral ali, a gente teve um P de 0,91, não tendo diferença entre fazer bisel e não fazer bisel nessas restaurações. Essa não diferença a gente também consegue ver pelo losango ou pelo diamante cruzando a linha vertical no forest plot. Aqui a gente tem um outro exemplo de meta-análise, nesse caso aqui comparando restaurações do tipo endocral com restaurações convencionais. Aqui são com desfechos contínuos, notem que eu tenho a média, o desvio padrão e o total dos dois grupos. Na imagem de cima a gente vê um P igual a 0,03 no teste para o efeito global. Notem como no desenho ali às vezes é difícil de visualizar se o diamante cruzou ou não a linha vertical. Nesse caso não cruzou. Se tiverem dúvida, olhem o valor de P para saber se cruzou ou não. A inconsistência aqui deu de 52%, não deu uma heterogeneidade significativa com P de 0,08. Já no de baixo deu uma heterogeneidade significativa ali de P igual a 0,02 e a inconsistência foi mais alta. É aquilo que eu falei, geralmente quando a inconsistência é maior, existe uma heterogeneidade significativa. E o teste por efeito global, a gente teve um P igual a 0,12, não dando diferença entre os grupos, que a gente também consegue visualizar isso no diamante cruzando a linha vertical. Nesse caso foi utilizado o random ali, o modelo de efeito aleatório, e foi utilizado também a diferença média estandartizada.